Olá, seja bem-vindo ao CNN AgroNews, a primeira edição, quarta-feira, 6 de maio, agora são 5 horas e 55 minutos. E o Bom Dia começa com um produto que tem tudo a ver com as manhãs do brasileiro, café. Imagine pagar R$3.000 por menos de 100 gramas do grão. Bom para quem aprecia, melhor ainda para quem vendeu. E ele é um produtor da cidade de Carmo de Minas, em Minas Gerais, que decidiu selecionar os melhores grãos do tipo Geisha, cultivados em 120 hectares. Essa variedade produz bem em altitudes 1.000 metros acima do mar. O resultado? Ele conseguiu um microlote de alto nível, 70 gramas de café super selecionado, que no ranking de 0 a 100 dos cafés especiais, essa porção alcançou 90 pontos. O Luiz Paulo Pereira Filho é a quarta geração de uma família de cafeicultores e decidiu vender o pacote, os 70 gramas de café, num leilão. E foi arrematado o pacotinho por R$3.000. Ao CNN Agro, ele contou mais detalhes dessa colheita de luxo. A diferença desse café é que ele foi um café colhido por mim, eu fui responsável por fazer a colheita desses grãos. Ou seja, eu procurei os grãos mais perfeitos que eu poderia encontrar lá nessa lavoura, e eu mesmo processei esse café. Esse café ele foi processado de maneira natural, sem nenhuma influência de fermentação. Eu sequei esse café num desidratador, com temperatura controlada, umidade controlada, para mim tentar ter o grão mais perfeito possível. E para minha surpresa, esse café ele teve um terroir perfeito na procura do que a gente sempre fala do Geisha, que é jasmim, floral, papaya, e muito doce. Deu até vontade de provar, né? O etanol de milho do Brasil acaba de ser aprovado para o uso em navios. O biocombustível brasileiro foi o primeiro no mundo a superar uma etapa regulatória importante da Organização Marítima Internacional, que mede a emissão de carbono. O etanol brasileiro do milho safrinha, que é produzido aí na segunda safra durante o inverno, ficou à frente do etanol norte-americano na etapa regulatória. A Organização Marítima Internacional definiu aí um valor padrão para medir a eficiência e a redução das emissões. E o etanol brasileiro, feito com milho safrinha, emitiu 20,8 gramas de dióxido de carbono, o equivalente por megajoule na medida deles. Enquanto o combustível fóssil tradicional do navio emite 93 gramas de CO2, ou seja, quase 5 vezes mais poluente. E assim, o etanol de milho do Brasil é o primeiro a receber essa certificação. A indústria mundial do transporte marítimo responde por 2 a 3% das emissões globais de gases do efeito estufa. E falando em boas práticas, o crédito de carbono ganha cada vez mais espaço no agronegócio brasileiro, mas poucos produtores sabem como esse programa funciona. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro mostra que só 24% participam efetivamente de iniciativas ligadas ao crédito de carbono. E entre esses, 66% disseram que a conservação de áreas naturais é a principal iniciativa e os outros 34% investem em projetos de reflorestamento. E a editora e analista do CNN Agro, Fernanda Pressinotti, explica que a falta de uma regulamentação atrapalha a adesão de mais produtores aos programas de crédito de carbono. Vamos ouvir. A gente não tem um mercado regulamentado no Brasil. Essa eu acho que é uma grande diferença, por exemplo, em relação à Europa, que desde 2005 tem um mercado regulamentado de carbono que estabelece o preço. Então, os produtores de lá, obrigatoriamente, conhecem mais. Os nossos aqui, eles precisam ainda contratar uma consultoria, uma empresa que faça essa intermediação entre quem compra esse crédito de carbono, que em geral são empresas que poluem muito por sua atividade principal, né, pelo core business, mas eles podem vender esse crédito de carbono para essas empresas. CNN AgroNews, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias do agronegócio no site da CNN e também ao longo da nossa programação. Vem aí, CNN Novo Dia. Uma ótima quarta para você e até mais.